Você sabe quais são as características da CDU? Ainda não? Então, fica comigo e depois da vinheta eu te mostro. Oi, gente, professora Gui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui nesse cantinho todo especial que é o canal Bíblia Responde, gente. Aqui a gente trabalha um pouquinho sobre classificação para fazer com que você consiga entender as dúvidas e conseguir colocar mão na massa na hora de fazer o processo técnico. Hoje, a nossa aulita, ela está denominada parte 3.1. Por quê? Porque nós iremos trabalhar as características da CDU do nosso sistema que a gente já viu na nossa aula passada. Tu não viste ainda? Então, dá uma parada, vai aqui na nossa sugestão, nas aulas anteriores e depois corre para cá, aí você vai entender tudo, aí vai ficar tudo mamão com açúcar, beleza? Então, você que já está conosco, já sabe que a nossa CDU, que é a nossa classificação decimal universal, ela tem umas características básicas. Ou você já iniciou essa característica como aluno ou aluna, ou você está relembrando como profissional, ou é você um concurseiro ou concurseira, está estudando para concurso mesmo e você quer entender quais são essas características, porque é aí que o bicho pega, bicho. Quando chega na hora de concurso, eles colocam essas características e enrola tudo, mistura tudo, para ver se você tem domínio ou não desse conteúdo. E para que a nossa aulita não fique uma coisa chata, uma coisa maçante, como tem aula que eu fiz com 42 minutos, que meu marido quase que me mata, então eu estou dividindo em 3 partes esse nosso material sobre as características da nossa bendita CDU. Por isso que nós iremos trabalhar no 3.1 as nossas 3 primeiras características, ok? Assim sendo, vamos logo sem delongas. A nossa característica número 1 é a característica que é a básica, é a base desse nosso sistema, que é justamente o quê? Universalidade. Que diacho é isso? Universalidade te lembra o quê? O universo, não é isso? Universal, mundial, geralzão. Então, a primeira característica da CDU, né, que foi elaborado pelos nossos colegas Paul Outlet e o Henri Lafontaine, eles pegaram esse sistema, como se basearam no nosso querido Dewey, lá na nossa CDD. O Dewey não pegou o conhecimento e transformou, ele pegou todo o conhecimento e transformou num grande sistema, partindo do maior para o menor, por isso lá que a gente tem a parte da filosofia, a parte da religião, aí depois vem a parte das relações sociais, aí depois vem a parte das ciências puras, que depois veio as ciências aplicadas, porque a gente entrou com tecnologia, aí eu trabalho, eu tenho que descansar, então venho as artes. Foi assim que ele pensou. A nossa CDU é do mesmo jeitinho. E além de fazer todo esse estudo, de distribuir o conhecimento num grande sistema de forma hierárquica, vem um primeiro, que vem um segundo, por uma lógica, não é? Humana, eles falaram assim: esse material ele tem que ser aplicado por tudo e todos. E tem que ser de forma padronizada. É o estandartizado. Por isso que a característica universalidade significa que o conhecimento ele sempre vai ter que ser representado da mesma maneira, do mesmo jeito. Por quê? Porque
Se eu for lá no Japão, aquele número tem que representar o mesmo conteúdo daquela fonte de informação que eu estou fazendo o processo técnico. E quando eu chegar no Chile, que eu tenho a mesma obra, com aquele mesmo conteúdo, obra diferente, mas com o mesmo conteúdo, o número tem que ser exatamente o mesmo. Então, a numeração que vai indicar o conteúdo de uma fonte de informação tem que ser o mesmo, independente do idioma. Sacou, bebê? Então, é isso que é a característica universalidade. A representação, ou seja, o número de classificação tem que ser o mesmo, independente do idioma que aquele conteúdo está sendo trabalhado. Isso significa que o número 1, de acordo com o sistema da CDU, sempre vai ser filosofia. Então, se eu chego num país que fala língua portuguesa, quando eu olhar o meu número de classificação 1, eu já sei que aquela obra trata sobre filosofia. Se eu chegar lá num país que é língua inglesa, o número 1 sempre vai ser filosofia. Se eu chego num país que é da língua francesa, não entendo nada de francês, Guilhermina. Como eu vou saber se esse número está certo ou está errado? Por conta da universalidade, o país que fala francês, o número 1 sempre vai ser filosofia. Eu não falo nada de espanhol, não interessa. Pela característica universalidade, o número 1 sempre vai ser filosofia. Lá para um país lá que fala da língua japonesa, esse que eu não entendo mesmo, não é? Mas o número 1 vai ser filosofia, porque a característica universalidade, ela obriga que o conhecimento seja representado da mesma maneira. Tá? Então, essa é a característica 1 da nossa CDU. A característica 2, ela é a que nós chamamos de decimalidade. Ó, universalidade vem de universo, universal, não é? Geralzão, todo mundo igual. Decimalidade. Decimal. O que é número decimal? Decimal é aquilo que é multiplicado por 10, dividido por 10 e os seus múltiplos, não é isso? Então, decimalidade significa que o conhecimento sempre vai ser representado em blocos. E quantos blocos nós temos? Sempre blocos de 10. Então, eu vou pegar o meu número 1, que é filosofia, eu vou dividir esse assunto em 10 blocos. Então, eu vou ter eu vou ter o número 11, eu vou ter o 12, eu vou ter o 13, eu vou ter o 10, eu vou ter o 20, eu vou ter o 30. Então, se eu tenho 1 com 0, 10, 1 com 2 e assim vai embora. A gente sempre vai dividindo por blocos de 10. E esses blocos, meus bebês, eles são infinitos. Infinito enquanto dure, não é? O nosso poema. Então, ele é sempre infinito. Isso é uma característica também. Então, não tem uma coisa final. E eu tenho, por que razão, dividir em bloco de 10 em 10 em 10? Para a gente poder
aprofundar cada vez mais o conhecimento. Isso significa que é filosofia. Retórica, que está dentro da filosofia, não vai ser Vamos dizer que vai ser 112. Quanto maior o número, mais específico é o assunto. E o assunto, para se tornar específico, ele é ramificado. E essa ramificação se dá sempre em blocos de 10. Por isso que nós temos aqui a característica decimalidade. Olha só, nós temos aqui a classe 6. Se tu for analisar as classes principais, ou os esquemas, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividir em quantos blocos? 10. Dentro do meu 6, como eu peguei aqui, eu vou ter 61, eu vou ter 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, quase que não sai, não é? 69, tá sacando? Então, dentro do meu 6, eu faço as ramificações. Dentro do 61, perceba que eu tenho 600, acrescento mais 1. Então, eu pego o meu radical, que é o 61, vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá sacando? Dentro da minha classe, aí eu tenho aqui, ó, já tenho aqui a minha subseção. Aí o meu radical passei o 615. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 até ponto 9. Dentro do meu radical 615,19, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 até 9. Então significa, galera, que a decimalidade ela vai pegar o conhecimento e vai ramificando para representar melhor esse conteúdo. O número 6, sozinho, ciências aplicadas, medicina, técnica. 61 é a medicina, tá vendo aqui? Agora, dentro de medicina, o que nós estudamos? Anatomia. Então, anatomia está dentro de medicina. Por isso que, dentro de 61, a anatomia recebe o número de 611, porque ele está dentro do radical 61. É uma ramificação. Eu estudo fisiologia, está dentro da medicina, 612, porque eu tenho o meu radical 61, aí eu já meto 2. Eu tenho um radical 61, já coloco 3. 61 com 4, 61 com 5. A gente vai pegando o 61, que é medicina, e vou colocando as ramificações da medicina. E dentro de fisiologia, eu tenho a fisiologia humana, eu tenho a fisiologia não sei o quê, eu tenho a filosofia... E aí eu vou ramificando. Cada vez que eu vou ramificando, o nosso número ele vai se ramificando junto. Deu para entender? Quando a gente for mais para a prática, você vai começando a entender mais, tá? Mas a gente vai ramificando. Blusa é o número 10. Blusa azul, 10.1, digamos. Blusa preta, 10.2. Blusa verde, 10.3. Tá sacando? Então, o radical é blusa, 10. E aí a gente vai ramificando. Aí eu tenho 10.3, que é a blusa verde. 10.31, blusa verde escuro. 10.32, blusa verde claro. Entendeu?
Aí eu tenho o verde claro, ainda tem um verde claro pastel, digamos. 10 pontos, em vez de ser só 31, que é o verde claro, vai ser 311, porque é o verde claro pastel. Então, vamos ramificando. E sempre ele representa em blocos de 10. E a gente vai aumentando. E esse número, ele há ser de ad eterno. Ele vai embora. Ele não é uma coisa finitinha, bonitinha. Ok? Tá? Característica número 3. Ela fala que a nossa CDU, ela bate com a característica que eu terminei de falar da decimalidade. Ela é um sistema hierárquico, ou seja, é de cima para baixo. Número 6, medicina. Eu tenho ciências aplicadas, medicina e técnica. Aí quando eu venho um 61, é a medicina. Então, tudo que está em 61 é só sobre medicina. Aí eu tenho 62, é a técnica. Aí dentro de 61, que é medicina, a gente não viu 61, 611, fisiologia, 612, anatomia, 613, sei lá o quê, e assim vai embora? E aí eu não vou colocando um dentro do outro? Eu coloquei assim, a anatomia está dentro da medicina, a fisiologia está dentro da medicina. Quando a gente fala, o fulano está dentro eu estou dizendo que é de cima para baixo, é uma escadinha. E nós chamamos isso de hierarquia, é do maior para o menor. A minha faculdade de informação está dentro, o meu curso de biblioteconomia está dentro da Faculdade de Informação e Comunicação. A Faculdade de Informação está dentro da Universidade Federal do Amazonas. Isso é hierarquia. Nós aprendemos lá na catalogação, quando nós temos o cabeçalho de pessoa jurídica, é do maior para o menor. Aqui é a mesma coisa. É hierarquia, é que o conhecimento ele é representado a partir de ondas que nós chamamos de subordinações. Então, quanto maior o número, mais específico é o assunto. E tu sabe que aquele assunto ele vai ter os seus radicais. Então, esse está dentro desse, que esse está dentro desse, que esse está dentro desse, até chegar no número 1, filosofia. No número 6, que é as ciências aplicadas, medicinas e assim vai embora, tá? Então, o nosso sistema hierárquico é quando a gente vai trabalhar o conhecimento a partir de suas subordinações. Aqui nós temos o número 5, que é o geralzão, que é a classe principal, que é o meu esquema, matemática e ciências naturais. Matemática recebe o número, olha aqui, ó, o radical tá aqui, ó, 5. Mas se eu deixo só 5, eu estou no meu geralzão, matemática e ciências naturais. Aí dentro dessa grande área, matemática e ciências naturais, ó, química, física, tudo está dentro de ciências naturais. Aí química é 54. Física, vamos dizer que é 52, tá? E assim vai embora, né? Aí, ó, dentro, química, passa agora a ter como radical o número 54. Aí a decimalidade que está casadinha com a hierarquização. Pode perceber, uma característica está dentro da outra, super coladinha com a outra. Em nível didático, que a gente sai separando para a gente poder entender, tá? A minha química, o meu radical é o 54. Dentro da química eu tenho química orgânica, química inorgânica, físico-química e assim vai embora. Aí, ó, química orgânica, vamos dizer que passa a ser 5, 4, 5. Eu estou na minha cabeça, não sei decorado não, ninguém precisa decorar, ninguém é máquina para decorar CDD e CDU, não é? Vamos dizer que aqui é a minha química orgânica.
E a minha química inorgânica, 5, 4, 6. Dentro da minha química inorgânica, aí eu vou ramificando, vamos separando os negócios. Eu tenho metais em geral. E dentro aí eu tenho metais em geral, eu tenho semimetal, eu tenho não metal, eu tenho gases nobres. Isso é porque eu estou lembrando da minha aula de química, tá? Minha tabela periódica, não é? E dentre os metais em geral, perceba que olha aqui o nosso radical, tá aqui, ó, 546. Continua meu radical, 546. Ponto 3 é o metal em geral. Tá aqui o meu radical, ponto 3, tá tudo igual. E aí eu vou ramificando. Eu tenho o número 2 é o potássio, o número 1 é o silício, o número 3, aí tu me pegou, aí eu já não sei mais os elementos da minha tabela lá de química, né? Aí percebam que eu pego o meu radical e vou ramificando. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos dizer que 1 é o silício, 2 é o potássio, 3, e assim vai embora, tá vendo? O radical é o mesmo, você só vai ramificando. E aqui de 1 a 9, vamos colocar todos esses que estão dentro do radical 546.3, são metais em geral. E todos eles que vão estar aqui, eles pertencem a este grupo aqui. Então, é como se eu tivesse um sumário. Eu tenho a seção primária, a seção secundária, a seção terciária, quaternária, quinária e as minhas alíneas. Eles estão um dentro do outro. Isso é uma hierarquização. E a minha CDU, ela tem essa característica de ser um sistema hierárquico, partindo sempre do maior para o menor, onde o maior é o menor número, tá? E o menor é o maior número. Isso significa que quanto maior o número de classificação, mais específico é o meu assunto. Deu para tu entenderes? Até aqui, tudo ok? As nossas 3 características que a gente vai trabalhar hoje, ok? Tá? Com isso, minha galera, a gente vai terminando essa primeira parte sobre as características da nossa CDU. Se porventura tu já é parceiro ou parceira daqui do nosso canal, não esquece de deixar o teu gostei. Não é porque eu quero só o meu gostei, porque a aula é bam, bam, bam. Eu quero gostei, por quê? Porque quanto maior, mais gostei, mais like tem naquele vídeo, significa que eles vão entender que esse conteúdo é relevante e disponibilizam para o maior número possível de pessoas. Galera, nós somos escassos de assuntos sobre biblioteconomia, classificação, catalogação. Então, vamos ajudar esse assunto a chegar ao maior número de pessoas possível. Se ele está servindo para você, com toda certeza, vai servir para outras pessoas também. Então, eu conto contigo, com a tua parceria, para que a gente consiga chegar ao maior número possível de pessoas que tanto precisam desse material também. Então, gostou? Dá o joinha. Não gostou? Dá o joinha do mesmo jeito. Porque se você não gostar, alguém há de gostar. E aí eu te agradeço mais uma vez a tua paciência, a tua parceria. E aí eu te espero na nossa próxima aula. Fica com Deus, fica bem e até lá. Tchau, tchau.